Eventos trágicos aconteceram em Lesobaza, em Tiumen, no dia 30 de junho de 2021. Desapareceu uma menina pequena, Nastia Muraviova. A tragédia a atingiu literalmente 3 dias antes do seu aniversário. Às 11 horas da manhã, ela saiu de casa, indo para o pensionato vizinho. Ela buscava Wi-Fi grátis para baixar um jogo e acessar redes sociais, sempre indo àquele lugar. E isso não era a primeira vez que acontecia, e ela nunca tinha se metido em encrenca. Mas naquele dia, ela não voltou para casa. Antes de começar a história, destaco o canal do Telegram, criado com mais de 10 autores especializados em temas criminais. Inscreva-se e você verá imediatamente todos os anúncios de novos vídeos em um só feed do canal do Telegram. Você poderá escolher os vídeos e os autores que acompanha. As notificações do YouTube nem sempre chegam e as recomendações podem não aparecer no feed a tempo. Por isso, recomendo que você se inscreva no canal conjunto do Telegram do Crimo. O link está abaixo do vídeo. Os pais só ficaram preocupados às 11 horas da noite. Até esse momento, eles achavam que estava tudo bem com a filha. O pai da menina, Sergei, pensou que a avó estava cuidando da filha, por isso só entrou em pânico tarde da noite. Só à noite os parentes procuraram a polícia e os voluntários se juntaram um pouco depois. As buscas pela menina começaram na mesma noite, de 30 de junho para 1º de julho. Na rua próxima, a polícia foi acionada e acampamentos de voluntários montados. Um deles foi alvo de tiros. A menina ficou na esquina da casa dos construtores navais, número 40. Como se descobriria depois, foi exatamente nessa casa que a menina perdeu a vida. Foram realizadas buscas ativas, nas quais participaram tanto militares quanto médiuns. Todos queriam encontrar a menina com vida. Policiais interrogavam moradores e equipes de busca examinavam a área. Checaram prédios abandonados, porões e matagais. Especialistas analisaram corpos d'água, mas sem sucesso. Moradores aflitos colavam cartazes com a foto da Nastia, esperando que a menina fosse logo encontrada. Esse caso abalou toda a cidade e depois se tornou uma tragédia para todo o país. Foram interrogados também os parentes da menina, o pai e a avó. Eles criaram Nastia juntos, a mãe a deixou junto com mais 3 filhos, mas ela também foi investigada. E a criança não tem nada com ela, ou seja, não tem nada nas mãos. Pelo menos de manhã, vimos que a criança tinha algo nas mãos. No entanto, não houve avanços na investigação. Os depoimentos da família não surtiram efeito. Um processo criminal foi aberto com base no artigo 105 do Código Penal da Federação Russa. A polícia entendeu que não conseguiria encontrar a criança com vida e, por isso, abriu um processo com base no artigo sobre homicídio de menor de idade. No dia 2 de julho foram encontradas as últimas imagens em que Nastia foi registrada com vida. As câmeras de vigilância externa registraram ela entrando em uma loja. A menina não comprou nada e saiu. Depois disso, ninguém mais a viu. Em 3 dias, não houve nenhum avanço na investigação. Os investigadores consideraram várias versões do ocorrido, supondo que a menina poderia ter sido sequestrada. Cada versão foi verificada. O governo da região de Tiumen ofereceu recompensa de 500 mil rublos por informações que ajudassem a encontrar a criança. O Ministério do Interior também ofereceu uma recompensa ainda maior, 1 milhão. A investigação continuava ativamente. A polícia coletava impressões digitais dos moradores locais e amostras de saliva, para que, ao encontrar DNA, pudessem comparar com as amostras já existentes. Os investigadores conseguiram descobrir mais um fato. A menina estava vestida de forma completamente diferente do que seus pais haviam descrito. A cor da camiseta e o calçado estavam incorretos. Depois, abrirão processo criminal contra os pais por negligência. O silêncio durou 1 mês e meio. Voluntários de Kaluga e do projeto Lies Alert de Moscou participaram. Foram acionados os treinadores de cães com seus animais, mas não houve nenhuma nova pista. O corpo foi encontrado em 19 de agosto, a 2,5 quilômetros da casa da menina. Cortadores de grama a encontraram na margem do lago Obrochnoi, entre arbustos. Voluntários disseram que procuraram várias vezes no local, mas não acharam nada. A margem do lago tinha vegetação alta e densa. Depois, a polícia informou que o corpo estava em um apartamento, mas não revelou quando ou como foi levado ao lago. Antes de o corpo ser levado para a natureza, ele ficou guardado atrás da máquina de lavar e, depois disso, foi colocado na geladeira. O criminoso ficou dias no apartamento com o corpo. Mergulhadores, médicos, investigadores e peritos criminais chegaram imediatamente à margem do lago. Entre eles estava um homem que anteriormente conseguiu capturar o maníaco de Angarsk. Uma aglomeração tão grande de pessoas chamou a atenção dos moradores locais, que começaram a discutir o incidente animadamente.
Boatos diziam que o corpo da menina fora encontrado, mas a polícia não confirmava oficialmente. Poucas horas depois, o Comitê de Investigação da Rússia comentou oficialmente a situação. Durante 1 mês e meio, os voluntários lutaram pela vida e segurança da menina, vasculhando cada pedaço da floresta, enquanto a esperança de encontrá-la viva ainda permanecia em seus corações. Mas essa história não teve um final feliz. O corpo de Nastya, 8 anos, estava amarrado com fio e envolto em vários sacos plásticos. O criminoso colocou o corpo numa caixa de eletrodoméstico e enrolou com filme plástico e um pedaço de tapete para vedar melhor. Foi justamente essa caixa que ajudou a chegar até ele. Durante um trabalho minucioso, a polícia conseguiu descobrir que o eletrodoméstico dessa caixa foi entregue a uma marcenaria para ser instalado em um conjunto de cozinha. E no local de residência, os agentes da lei conseguiram encontrar aquele mesmo tapete do qual havia sido arrancado uma parte. O homem que residia nesse endereço foi detido em 25 de agosto. O detido era um homem de 40 anos, Vitaly Berezhnoy, que no passado trabalhou nos órgãos de segurança, mas seu serviço durou apenas 2 anos. Ele morava na casa ao lado, literalmente debaixo do nariz dos pais da Nastya. Seu apartamento alugado ficava em frente. No corpo da menina foram encontrados vestígios do DNA dele. Todas as provas apontavam para ele. Durante o interrogatório, ele confessou. Segundo ele, naquele dia fatídico de manhã, bêbado e sob efeito de substâncias, ele encontrou a menina na escada. Ele atraiu Nastya para o seu apartamento, onde a tratou com crueldade. O criminoso a amarrou com fita adesiva, depois a violentou e tirou sua vida. Nastya morreu por asfixia. Durante as investigações, moradores indignados se aglomeraram em frente ao prédio. Eles ajudaram de todas as formas nas buscas pela menina. Colaram cartazes, participaram de grupos de voluntários e fizeram tudo o possível para encontrá-la. Os moradores enfurecidos de Tyumen exigiam que o criminoso fosse entregue a eles para que pudessem fazer justiça com as próprias mãos, querendo linchá-lo. Assassinato, passagem, por favor, liberem, sentem-se onde ele está, ele deve violar qual deles, aqui está o assassino, vão tirar de ré, lá está tudo livre. Quando encontraram o corpo da Nastya, moradores fizeram um memorial espontâneo em sua casa. Durante o dia, as pessoas deixavam bichos de pelúcia e cravos na casa, enchendo-a de objetos. Parecia que não havia uma única pessoa indiferente que pudesse passar por aquela casa sem se lembrar da menininha que um dia morou ali. A única coisa que impedia os moradores de linchar o carrasco dela era a polícia. O funeral de Nastya aconteceu em 28 de agosto. Parecia que toda a cidade tinha se reunido ali. Desconhecidos, possivelmente sem conhecê-la, choravam e deixavam flores e brinquedos ao redor do caixão. Na cruz da menina havia só a data de nascimento, sem a de morte, o que tinha um simbolismo especial. Os pais da menina perderam os direitos parentais e as outras crianças foram enviadas para instituições sociais. A audiência foi fechada, mas durante o processo judicial o pai de Nastya Muravyova se comportou de maneira muito ambígua. Primeiro ele afirmava que queria recuperar a guarda da filha, mas depois mudava de opinião de repente e demonstrava indiferença e desinteresse. Com o tempo surgiam mais fatos assustadores no caso. Descobriu-se que o pai da falecida, Sergei, tinha uma condenação pelo mesmo artigo 105. Ele esfaqueou um colega e seus filhos em 2016 tiveram que viver em um orfanato enquanto aguardavam sua saída da colônia penal. No geral, o bairro onde a família morava era muito problemático. Lá vivia uma grande quantidade de ex-presidiários. No bairro, 5 prédios altos são conhecidos como pensões. Nas entradas, há garrafas vazias e pessoas bêbadas. Enfim, é um bairro muito problemático. O criminoso que tirou a vida da Nastya deve ser punido. Foram reunidas provas irrefutáveis. Ele mesmo confessou sua culpa. Parecia que ele deveria ser imediatamente colocado atrás das grades, mas, como frequentemente acontece, o julgamento dele se arrastou por muitos meses. O homem começou a negar sua culpa, justificando-se dizendo que foram os policiais que o torturaram e o forçaram a se incriminar. Vitaly é casado, tem uma filha e sua esposa apoiou a declaração sobre sua inocência. O nome da mulher é Irina Davidova. Ela tentou várias vezes chamar a atenção do público para convencer sobre a inocência do marido. Ela gravou um vídeo em que dizia que não acreditava que Vitaly pudesse ter feito algo assim.
Eu, Irina Davidova, faço um apelo ao ministro do Interior K.L.A. Koltsev, ao presidente do Comitê de Investigação Bastrikin e ao procurador-geral Krasnov. Neste crime, meu companheiro civil, Vitaly Berezhny, está sendo acusado. Depois disso, durante a visita no centro de detenção, ele também tentou me convencer de que cometeu esse crime, mas parecia assustado e deprimido. Desde o começo, não achei que Vitaly estivesse envolvido nesse crime. Como no dia do desaparecimento da Nastia Muraviova, eu estive em contato com ele pelo telefone o dia todo, e ele não estava embriagado. Como afirma a investigação, Berezhny apresentou várias queixas ao tribunal, onde afirmou que foi forçado a dar depoimentos confessando, mas nenhuma dessas queixas foi analisada. Aos poucos, suas palavras começaram a atrair cada vez mais atenção, e agora muitas pessoas começaram a duvidar de sua culpa. Irina Davidova criou uma petição em apoio ao marido. Nas ruas da cidade foram encontrados panfletos dizendo que Berezhny foi detido injustamente. Como se descobriu depois, esses panfletos foram colados pela própria Irina, em protesto. Em 2023, a mulher até participou do programa de Malakov, onde continuou insistindo em sua versão. A sentença ainda não foi proferida. Vitaly Berezhny também é suspeito de um homicídio que cometeu em 2011, enquanto trabalhava no Ministério do Interior. A menina que foi vítima do criminoso em 2011 também se chamava Nastia Berezhnaya. Ele abusou dela e tirou sua vida. Mas não há confirmações oficiais disso, assim como não há processo criminal sobre esse caso. A audiência fechada sobre o caso Berezhny foi realizada com jurados, mas o número necessário de pessoas não foi alcançado imediatamente, pois algumas delas não atendiam a certos critérios. A análise do caso começou em maio, e a sentença já deveria ter sido emitida em julho. Os jurados deveriam decidir e a juíza finalmente daria o veredito restaurando a justiça. Mas não foi tão simples assim. Primeiro, a data do anúncio foi adiada, e depois disseram que não haveria veredicto algum. O júri foi dissolvido por violação do segredo da sala de deliberação. A decisão vazou online, o juiz se declarou impedido e o caso será decidido em Moscou. No momento, o caso ainda está em andamento e só resta esperar até que a justiça seja restabelecida.